Nenhum filho de Deus quer entristecer a seu pai, e não há nada que entristeça ao pai como o pecado. Nós sabemos que o pecado ele é fruto da tentação. E Jesus, na oração do Pai Nosso, ele pede: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É sobre isso que nós queremos falar hoje. A oração que vence a tentação. O homem tem uma inclinação para o mal, o homem tem uma inclinação para o pecado. O próprio apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 7, versículos 19 e 20. Ele diz assim: pois o que faço não é o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Nós temos o pecado dentro de nós. E este pecado gera pecados. Ele é louco para gerar pecados. Essa natureza pecaminosa que nós herdamos por causa de Adão nos atrai para o mal, quer nos levar para o pecado. Nós somos homens e mulheres espirituais no momento que nós aceitamos Jesus. A Bíblia diz que aquele que aceita Jesus é uma nova criatura, uma criatura espiritual. Mas é uma criatura espiritual que luta contra uma velha natureza, a natureza carnal. E essa natureza carnal tem em si o pecado louco para sair para fora. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este continuamente tenta me arrastar para o mal. É esta inclinação para o mal. Um mal que nós não queremos mais praticar porque agora somos filhos de Deus e, portanto, queremos o agradar, que é a tentação. Diferente de provação. Porque a provação, ela vem para aumentar a nossa fé. Ela é pedagógica, muitas vezes proporcionada pelo próprio Deus, né? Deus fala para o povo de Israel: eu os levarei ao deserto para lhes mostrar o que tem no coração de vocês. O deserto era uma provação. A tentação não, a tentação procede desse mau desejo que existe dentro de nós. A provação, ela vem para aumentar a nossa fé. A tentação, ela vem para nos desviar da fé. A provação vem muitas vezes da parte de Deus. A tentação parte do nosso próprio mau desejo, da nossa cobiça. A provação, eu passo por ela. A tentação, eu fujo e eu resisto a ela. A provação, Deus dá. A tentação, Deus tira. Então, provação é uma coisa, tentação é outra coisa. Essa tentação que Jesus está orando dizendo: Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Um dos textos que definem bem tentação é Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Esse mau desejo, em algumas versões, vai estar pela sua própria cobiça. O mau desejo que está dentro de mim, esse mau desejo que Paulo disse, é o mal que eu não quero fazer, eu não gostaria de cometer, eu não quero entristecer ao Senhor, eu não quero pecar, mas tem um mau desejo dentro de mim, tentando me arrastar, tentando me seduzir para cometer pecado. Um sábio pastor disse que a tentação ela é a antessala do pecado, é a sala de espera. Sabe aquela sala de espera que tem no consultório, que a pessoa senta ali e sabe que ele é o próximo da fila? A tentação é aquilo ali, aquela salinha, que a qualquer momento vão chamar pelo seu nome e você vai entrar naquela sala. Então você precisa vencer enquanto está ali, para não entrar na sala, que é o pecado. Eu tenho que escolher não entrar, né? Porque algumas coisas Deus nos delega essa função, né? E nós temos uma coparticipação com o Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Vocês conhecem a história do primeiro homicídio, como Caim, com inveja de Abel, vai e o mata. Mas antes de acontecer o homicídio, Deus, vendo a inveja, o coração e o mal que Caim já estava planejando, vem e fala com Caim. E olha o que o Senhor fala com Caim. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Ou seja, por que você está maquinando já o mal?
Se você fizer o bem, você também vai ser aceito. A raiva de Caim era porque Deus havia aceito o sacrifício de Abel, a oferta de Abel, mas não tinha aceito a oferta de Caim. Porque Abel deu o melhor, com a melhor intenção, e Caim deu de qualquer jeito um sacrifício, uma oferta para o Senhor. E o Senhor não se agrada de ofertas que são oferecidas de qualquer maneira. Então, porque o Senhor aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim, Caim agora está furioso com Abel. E Deus vem tratar com ele e fala assim: por que está furioso o seu coração? Por que transtornou a sua face? Se você fizer o bem, você também não será aceito? E aí Deus continua dizendo: mas se não fizer, saiba de uma coisa: o pecado te ameaça, está à porta. A tentação, o pecado, a ameaça do pecado é a tentação, está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominar. Você deve dominar esse desejo. Você deve vencer esse desejo. E Jesus nos ensina um caminho. E qual é o caminho que Jesus ensina? Através da oração. O pastor Ebilber costuma falar uma frase que eu gosto muito dela. E ele diz o seguinte, que quem confessa fraqueza não confessa fracasso. Quem confessa tentação não confessa pecado. E isso serve na confissão para o Senhor. E muitas vezes, se nós tivermos confiança que nos ajude a orar, também serve para isso. Mas nós estamos falando de oração, então vamos focar em oração. Jesus, ele está orando para que o Pai nos livre de cair em tentação. Então, eu devo orar no momento em que eu sou tentado e não após eu cair no pecado. A Bíblia, ela vai dizer o seguinte: filhinhos, eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis. Todavia, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Mas o intuito do ensinamento é para que vocês não pequem, é para que vocês vençam o pecado. E vencer a tentação significa vencer o pecado. Então eu devo procurar o Senhor, me aproximar do Senhor, não após a queda. Embora, se eu cair, eu não devo fugir dele. Né? Eu tenho um advogado e devo correr para ele, mas é possível correr para ele antes de cair no pecado. É possível gritar por socorro na hora da tentação e não depois da queda. Então eu posso gritar por socorro enquanto eu ainda estou de pé. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículos 14 até o 16. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu. O sumo sacerdote é aquele que se colocava entre Deus e os homens. E Jesus é o sumo sacerdote. Ele é aquele que hoje assumiu essa posição e está entre Deus e nós, intercede por nós constantemente. É isso que ele faz hoje. E ele está no céu. E ele intercede por mim e ele intercede por você. Jesus, o Filho de Deus, é este sumo sacerdote. Então, apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos. Ou seja, nós temos uma fé, a fé que o Senhor morreu, ressuscitou e é o nosso sumo sacerdote. Nós acreditamos que Ele é o nosso Senhor, acreditamos que Ele é o Cristo, acreditamos que Ele é o Messias, acreditamos no Deus eterno, acreditamos que somos filhos de Deus. Apeguemos-nos firmemente naquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas. Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que está no céu, do lado de Deus o Pai, entende as nossas fraquezas. Por que ele entende as nossas fraquezas? Porque ele enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos quando se fez homem. Ele foi tentado, porém não pecou. Ele foi tentado, porém não errou. Ele chegou na antessala, mas não entrou para a sala. Ele foi tentado. Nós vemos isso principalmente em Mateus capítulo 4. Pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas não pecou. Assim, por causa disso, né, aproximemo-nos com toda confiança. Confiança que vamos ser entendidos, confiança que vamos ser ouvidos, confiança que tem alguém que olha do céu para nós e diz: eu sei pelo que ele está passando. Aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, o trono onde ele está sentado, o trono do favor de Deus, o trono da graça, onde receberemos quando a gente se aproxima dele. E como a gente se aproxima desse trono? Através da oração. Quando eu vou orar, eu me aproximo do trono onde Deus está, que é o trono da graça. E quando eu me aproximo, com confiança, eu recebo misericórdia e encontro graça para ajudar no que for preciso. Então, o que o contexto está dizendo? Ele está falando de tentação, está dizendo Jesus venceu a tentação, então ele sabe o que é ser tentado, ele sabe pelo que você está passando. Então, uma vez que você está sendo tentado, qual que é a receita que Hebreus está dando? Se aproxima do trono da graça,
para você receber misericórdia. A misericórdia é para quem já pecou, porque a misericórdia me livra do mal que eu merecia receber, mas também para que eu alcance graça. E a graça me dá o bem que eu não merecia receber. Então, essa graça vai me socorrer, vai me fortalecer para vencer o pecado. O Senhor não espera que nós o procuremos após cometermos o erro. Ele quer que nós o procuremos enquanto estamos sendo tentados para errar. E abramos o nosso coração para Ele, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu sou fraco, eis a tentação diante de mim, mas me livra, Senhor. Me livra, me dá graça para que eu não caia na tentação e me livra do mal, porque o diabo ele vem potencializando essa tentação. Então me dá graça para não cair e me livra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Imagine o seguinte, eu li uma vez uma ilustração muito interessante que cabe aqui. Um médico ele foi até uma tribo indígena e ali havia uma epidemia, mas aquele médico levou medicamentos, recursos e inclusive uma vacina que poderia livrar aquele povo daquela doença. Mas aquele povo tinha uma cultura e eles confiavam na sua cultura e não quiseram se medicar daquilo com o medicamento que o médico levou e desprezaram tudo que aquele médico fez e levou e queria abençoar a vida deles, né? Queria solucionar o problema deles. Então aquele médico ele recuou e ficou no cantinho dele. Alguns jovens acreditaram no que o médico falava e procuraram o médico e disse: olha, eu quero que o senhor use o medicamento do senhor em mim. A alegria daquele médico, quando aqueles jovens procuraram, foi tamanha, porque ele tinha ido até aquele lugar para isso, para salvar a vida deles. Ele não queria provar que o medicamento dele funcionava, ele queria salvar a vida daqueles índios. Quem precisava do médico eram os índios, mas o fato dos índios aceitarem o que o médico levou alegrava o coração do médico. É isso o que acontece quando nós procuramos Jesus na hora da tentação. Tem um texto também no livro de Hebreus que eu quero ler, capítulo 12, versículo 2, para trazer luz sobre isso que eu estou dizendo, que diz o seguinte: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Por causa da alegria que viria, ele suportou a cruz. Qual que era a alegria? Sentar no trono? O trono já era dele. Ele já sentava no trono, ele abandonou o trono para assumir a cruz. O trono era dele. A Bíblia diz em Efésios que, sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas negou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. Então o trono era dele. A alegria que estava reservada para ele não era o trono. Então qual é a alegria dele? A alegria dele é quando nós entendemos que ele é um médico que trouxe um medicamento e aceitamos esse medicamento para as nossas vidas. Você não vai conseguir vencer a tentação sozinho. Você não vai conseguir mudar a sua vida sozinho. Se nós conseguíssemos, nós não precisaríamos de um Salvador. Mas nós temos um Salvador que morreu no nosso lugar. O sangue dele nos perdoa de todo pecado. E a graça dele nos ajuda a viver uma vida piedosa conforme diz Tito. Então, quando vier a tentação, porque ela vem? Porque o mal está aqui dentro. Porque o mal está em nós. O que eu e você devemos fazer? Ir para o trono da graça. Nos ajoelhar e orarmos como Jesus nos ensinou. E qual foi a oração que Jesus me ensinou? Essa que eu quero fazer com você agora. Pai eterno e fiel, Pai nosso que estais no céu, santo, santo, santo é o teu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe, ó Pai, cair em algum mal que vai nos levar para longe de Ti. Não nos deixe ser seduzidos pela nossa própria cobiça e pecar contra Ti. Não nos deixe, Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos do mal que vem contra nós, porque nós queremos, ó Deus eterno, santificar as nossas vidas para o Senhor e viver de modo agradável ao Senhor, para termos a comunhão com o Teu Espírito Santo, para, ó Deus, respondermos a essa graça de forma positiva e com gratidão no nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, livra-nos da tentação, porque Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Deus os abençoe.